Ainda em pé, irmãos, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme se acha em João. Convido a igreja para fazer essa leitura em uma só voz. João, capítulo 1, versículos 15 a 28. Preparados? Vamos ler então juntos? João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: Por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém. Podeis assentar. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Nós encontramos misericórdia, graça, reconciliados pela mediação do Filho Jesus Cristo. Sempre confessando os nossos pecados ao nosso Deus e sendo aperfeiçoados na nossa luta contra o pecado, com oração e súplicas. Oremos. Depois do silêncio da nossa confissão, nós teremos a interrupção da nossa oração, com uma oração de gratidão pelo perdão dos nossos pecados. A irmã Dide interromperá o silêncio com uma oração de gratidão ao nosso Deus. Tá ligado? Pai Santo e amado, nós te damos graças e rendemos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, por este momento
precioso, onde nós nos debruçamos aos teus pés, não só fisicamente, mas também com o nosso coração, pedindo que o Senhor visite e veja toda a maldade, todo o pecado, todo engano, tudo aquilo que nos afasta de Ti. E nesta hora, Senhor Deus, nós sabemos que encontramos no Senhor, se o Senhor ver em nós verdadeiro arrependimento, o perdão dos nossos pecados. Por isso nós queremos Te agradecer e Te dar a Ti toda a glória, dar a Ti toda a honra, dar a Ti todo o louvor. Por termos, ó Deus, acesso à Tua presença, pelo sangue do Teu Filho Jesus Cristo, que foi derramado naquela cruz, por causa de cada um dos nossos pecados. Por isso, Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque, pequenos e miseráveis como somos, nós podemos, ó Pai, nos achegar a Ti e encontrar o perdão. Graças Te damos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós lemos o texto do Evangelho de João e nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite, seguindo a sequência do estudo do livro de João, da exposição bíblica do livro de João. Nós vamos meditar hoje do versículo 15 a 18 do Evangelho, que nós acabamos de ler, do 15 a 28. Então, hoje nós meditaremos apenas nesses versos do 15 a 18. O título Cristo é suficiente não é estranho a nós. Se os irmãos procurarem, vão encontrar muitos sermões e textos sobre a suficiência de Cristo, que é também uma doutrina reformada, um dos estandartes da reforma, solo Christus, né? Então nós temos uma doutrina já conhecida, afirmada no Evangelho de João. Nesse texto que fala sobre o testemunho de João Batista, este Evangelho começa com uma afirmação teológica a respeito de Jesus. Nós vamos ler novamente apenas dos versículos 15 a 18, diz: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Uma declaração sobre Jesus, de que ele é eterno, um só Deus com o Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, a passagem aqui sobre o conteúdo da pregação de João Batista, o precursor do nosso Senhor, sucede uma afirmação teológica do Evangelho de João. Então, a passagem diante de nós contém maravilhosas declarações sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que Jesus Cristo é Deus, logo, o que se afirma a respeito da natureza de Jesus, toda afirmação sobre Jesus é teológica, isto é, conhecimento sobre Deus. Qual é o conteúdo do testemunho de João Batista? Quais são as implicações práticas deste testemunho? Cristo é tudo em todos. Entre os princípios básicos do cristianismo, nós encontramos 3. Primeiro, somente Cristo supre todas as necessidades espirituais. Segundo, somente Cristo é superior a Moisés e à lei. Terceiro, somente Cristo revelou Deus Pai ao homem. Então, primeiramente, somos ensinados que somente Cristo supre todas as necessidades espirituais. No versículo 16, do primeiro capítulo do Evangelho de João, que está escrito aqui: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, deste versículo se conclui
que há uma plenitude infinita em Cristo. Como então Paulo diz em Colossenses 1,19. Você pode acompanhar em sua Bíblia, ou aqui vai ter projeção. Vai? É possível? Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Colossenses 1,19 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E ainda afirma em Colossenses 2,3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aqui nós temos a doutrina da suficiência de Cristo. Há em Cristo um depósito incalculável, como um tesouro, um suprimento de tudo que qualquer pecador pode precisar, seja no presente ou por toda a eternidade. Há em Cristo vida e vigor espiritual, a ponto de nós não precisarmos de mais nada. Cristo nos satisfaz e Cristo nos supre, seja no presente e por toda a eternidade. Há em Cristo vida e vigor que vem de Deus como uma raiz, seiva e vigor vem para os ramos da árvore. Ele é rico em misericórdia para com todos, graça e sabedoria, justiça e santificação e redenção, encontramos em Cristo de forma suficiente. Em Cristo, todos os crentes de todas as épocas foram supridos, mesmo quando não tinham conhecimento da fonte. E isto desde o santo Abel, até o último mártir que derramaram o seu sangue nessa terra amaldiçoada por causa do pecado, da qual então, de Cristo, fluíam então seus suprimentos, nos antigos tempos do Antigo Testamento, desde o primeiro até o último crente, todos os salvos receberam tudo o que tem de Jesus Cristo. Todos finalmente glorificados reconhecerão então ter Cristo sido tudo em todos. Depois de aprendermos primeiramente que somente Cristo supre todas as necessidades espirituais, somos ensinados em segundo lugar, que somente Cristo é superior a Moisés e a lei. Então no versículo 17, do primeiro capítulo do Evangelho de João, está escrito, leiam no seu texto, na Bíblia dos irmãos, acompanhem comigo: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então Moisés foi um instrumento de Deus, certo que muitos ainda estão seguindo o caminho segundo Moisés, e não há incoerência entre o que Moisés trouxe e aquilo que Moisés ensinou, daquilo que Cristo trouxe e ensinou. Há o que? A plenitude dos tempos e a completude em Cristo. Veja, Moisés foi um instrumento de Deus como um servo de Deus, de Cristo, para transmitir a Israel a lei moral e cerimonial, como está escrito em Hebreus 3:5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então não há problema no anúncio dos profetas. Nós devemos identificar, encontrar Cristo sendo anunciado por eles, mesmo que eles ainda não tivessem a consciência e também o entendimento do ponto de vista privilegiado nosso. Ele foi um servo fiel, mas apenas um servo. A lei moral, então, por ele anunciada no Sinai, era santa e justa, porque era a lei de Deus, mas não poderia justificar o homem, pois condena a obediência imperfeita. A lei cerimonial, ela estava cheia de significado e de instrução. Então se tratava de um professor
para nos guiar em direção a Cristo, conforme declara as Escrituras, em Gálatas 3:24. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio é um professor, mas aqui se trata de um pedagogo, ou de um professor de crianças no caminho do letramento e do conhecimento fundamental, o qual ensina as crianças, mas não as tornam perfeitas, como afirma as Escrituras sobre a lei. Hebreus 9:9, que diz, então o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 9 diz: é isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, a luz que os homens receberam da lei cerimonial, comparadas ao Evangelho, eram como a luz das estrelas comparada ao sol do meio-dia. Só Jesus Cristo veio como luz do mundo, lançando a sua luz, então, para entendimento de tudo aquilo que já havia sido revelado e ainda não tinha sido plenamente esclarecido. Moisés veio como servo de Deus, e Hebreus 3:6 nos diz como o Filho de Deus veio ao mundo. Ele diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, Cristo veio com as chaves dos tesouros, ou do tesouro de graça e de verdade nas suas mãos. Então, Cristo fez completamente conhecido o gracioso plano da salvação, ou plano de salvação, e pelo seu próprio sangue então, abriu a fonte da misericórdia para todo mundo. A verdade veio à tona, quando realizou então em sua própria pessoa os tipos do Antigo Testamento, tornou-se o próprio sacrifício e o sacerdote, graça e verdade sob a lei de Moisés. Toda a graça de Deus e toda a verdade sobre a redenção, nunca antes conhecida, até que Cristo veio. Jesus veio ao mundo e morreu pelos pecadores. Então, depois de aprendermos primeiramente que somente Cristo supre todas as necessidades espirituais, somente Cristo é superior a Moisés e a lei, agora nós somos ensinados em terceiro lugar, que agora somos ensinados que somente Cristo revelou Deus Pai ao homem. Então, no versículo 18 do primeiro capítulo do Evangelho de João está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu Deus em qualquer momento, mas viram a Cristo que o revelou, porque o olho mortal não pode suportar a visão de Deus Pai Todo-Poderoso. Certa vez, numa igreja, um pastor já ancião retorna e encontra aquela igreja que recebeu os fundamentos da fé e o ensino das Escrituras, cantava aquele cântico muito popular, né? Eu quero ver agora o seu poder. Aí falava assim: eu quero ver a glória de Deus descer. O cântico trazia essas expressões, e ele então foi pregar naquela igreja que ele antes tinha sido pastor, e ele lamentou que a igreja tivesse esquecido, que ninguém pode ver, aquilo que eles estavam pedindo não ia acontecer, porque se eles vissem, eles morreriam, porque o olho mortal não pode suportar a visão de Deus Todo-Poderoso, como está escrito em Êxodo 33:20, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés não pôde ver
diretamente a glória de Deus, mas pôde de costas ver resplandecimento da glória de Deus, porque o homem não pode suportar tudo que o homem natural, mortal, é capaz de conhecer sobre Deus, é revelado pelo Filho. Quem quisesse vê-lo, deveria olhar para Cristo. Foi assim que Deus ordenou desde o princípio ser conhecido no Filho encarnado, humano, fragilizado pela própria natureza pecaminosa que ele se revestiu, apesar de que ele sem pecado, mas um corpo semelhante ao nosso, porém sem pecado. Agradou-se nosso Senhor em assumir esta forma humana, a fim de revelar-se àqueles que eram incapazes de suportar, e também incapazes de compreender a perfeição do Pai. Então quis Deus fazer-se conhecer nas palavras, ações, na vida e morte de Cristo, pela encarnação. Quis Deus fazer-se conhecer no bebezinho na manjedoura, e naquele homem nu, todo ensanguentado, pendurado na cruz. Quis Deus fazer-se conhecer. Cristo nos ensina tanto a respeito de Deus, o Pai. Cristo encarnado revela a sua sabedoria perfeita, seu poder onipotente, seu amor inefável pelos pecadores, e sua santidade também incomparável, e ele veio demonstrar isso na sua forma humana. Deus foi manifestado na carne, quando então a palavra tomou sobre si um corpo. Ele era o brilho da glória do Pai, a imagem da sua pessoa, como pudesse ser visto, quanto pudesse ser recebido, quanto pudéssemos aprender com ele na sua humilhação. Então ele mesmo diz aqui, segundo as Escrituras, Colossenses 2:9, portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então essas coisas são profundas e misteriosas, expressadas aqui nas palavras do apóstolo a respeito de Jesus. Como que nós temos ali a plenitude da divindade num homem, como ele se apresentou na encarnação. Essas coisas são profundas, certamente, mas são verdadeiras. A maior expressão do amor de Deus vem do ódio contra o pecado. Na hora então de mostrar seu ódio contra o pecado, ficou claramente exposto na vida e na morte de Cristo, quando Deus tomou sobre si o corpo mortal. Então Deus, manifestado na carne, sofreu no meu lugar e no seu lugar o ódio e o castigo merecido por causa do pecado, do meu pecado, do seu pecado. Então Cristo é tudo em todos. E agora nós sabemos em que sentido Cristo é tudo em todos. Somente Cristo supre todas as necessidades espirituais. Somente Cristo é superior a Moisés e à lei. Somente Cristo revelou Deus Pai ao homem. Então Cristo é tudo em todos, suprindo, significando e revelando Deus a todos os homens. E agora, depois de saber disso, irmãos, como fica a nossa honra a Cristo? Como gosto de perguntar, quais são as implicações práticas desse conhecimento? Nós vamos banir de nossas mentes, para sempre, pensamentos indignos a respeito de Jesus, e as palavras e comportamentos indignos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos despreocupadamente exaltá-lo mais em nossos corações, palavras, comportamentos, e descansar mais confiadamente todo o peso de nossas almas em suas mãos. Muitas vezes nós andamos de um lado para o outro, insatisfeitos, muitas vezes,
inquietos. Quantas vezes? Porque nós não encontramos a Cristo, que é suficiente. Não encontramos a Cristo e saímos em peregrinação, e vamos a uma denominação, a outra, acabamos nas seitas e nas religiões não cristãs, em busca de um lampejo da divindade, mas que seja algo, um fenômeno sobrenatural, alguma coisa que me provoque algum arrepio na espinha, alguma coisa que me possa impressionar. Mas Deus fez diferente, enviou alguém sem beleza nem formosura, de quem fizeram caso dele, para que ele fosse reconhecido neste crucificado. Então nós devemos trabalhar as nossas mentes para enxergá-lo todos os dias, quando vem a nós em cada pequenino. Os homens podem cair facilmente no erro sobre as 3 pessoas da Trindade, e assim, em alguma heresia a respeito da Santíssima Trindade, não seguirem mais cuidadosamente o ensino da Escritura. Mas nenhum homem erra, nenhum homem erra de lado, se der glória demais ao Filho de Deus. Cristo é o ponto de encontro entre a Trindade e a alma interior. Então João 5:23 diz assim: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Então, se desejamos salvação, honremos o Filho, honremos com nossas palavras, honremos com os nossos pensamentos, honremos com os nossos atos de justiça, reconhecemos-lo como ele se apresenta a nós muitas vezes nos pequeninos. Então, se desejamos a salvação, vamos apoiar nosso peso neste poderoso Salvador que veio ao mundo, quando a palavra se fez carne e veio morar conosco, como mais um membro daquela comunidade na Galileia, como mais um carpinteiro, mas muito mais que um carpinteiro, Jesus de Nazaré, mas que se deixou sentir, amar, seguir, não tendo sido reconhecido, porque esperavam um fenômeno, esperavam alguém vestido de vestes reais, esperavam encontrá-lo no palácio, e foram procurá-lo, mas ele veio entre os pequeninos, como ele depois ensinou a ser reconhecido. Se desejamos a salvação, então, inclinando-se diante dele, como fizeram aqueles que foram visitá-lo, adorando e dedicando a ele presentes. Nunca precisamos ter medo, irmãos, diante da grandeza do pequenino de Nazaré, ou de Belém. Agora é Belém, pequenino é Belém, nascido ali e depositado na manjedoura. Cristo, ele é a rocha das eras, e aquele que edifica sobre ele nunca será confundido, nem na doença, nem na morte, nem no dia do julgamento, porque sabe como viveu o seu Senhor. Não espera mais do mundo, dessa terra amaldiçoada por causa do pecado, do que recebeu o seu dono. O menino da manjedoura é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A mão que foi pregada na cruz é a que vem nos salvar. Isaías 63, versículo 1 diz: quem é este que vem de Edom, de Bozrá, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força?
sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então, segundo Deus nos prometeu por intermédio do profeta Isaías, o Salvador é poderoso, e ele vem, na segunda vez, a sua vinda será aterrorizante para muitos. Prepara-te, para que a segunda vinda do Senhor não seja o pior dia, ou o dia terrível, mas o dia glorioso do seu encontro com o Salvador. O Salvador é poderoso para salvar, digno da nossa obediência por fé, do arrependimento de nossos pecados e da nossa confiança no seu amor e perdão. Venha a Cristo hoje, sem demora. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque vimos o que era impossível enxergar. Não ficamos confundidos nem escandalizados por causa da sua humilde aparência. Não o buscamos no fenômeno ou na glória, no luxo dos palácios, ou no poder dos que ostentam poder nesse mundo, mas o encontramos, porque o Senhor quis se revelar, e depois o descobrimos como infinitamente grande, e conhecemos a plenitude de Cristo. Senhor Deus, a cada dia, ó Pai, nós sabemos que temos conhecido mais e mais, mas conhecemos a suficiência de Cristo para a nossa salvação. É isto que o Senhor nos revela hoje, que nós podemos suportar, juntamente com todas as coisas suficientes para a nossa salvação, reveladas nas Sagradas Escrituras, e tudo aquilo que é suficiente para nós a respeito do mistério oculto, que na plenitude dos tempos nos foi revelado. Senhor Deus, nos ajude a crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, mas já tendo conhecimento da suficiência de Cristo. Perseveremos na nossa fé, orando sempre no Espírito, para que a nossa fé não desfaleça, confiando no Senhor para isso, na sua graça maravilhosa, porque se não fosse o Senhor, nós também não o teríamos reconhecido. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom inefável, em nome de Jesus, amém.